Nossa reflexão está em Provérbios, no capítulo 30, somente a parte A do versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas que se chamam Midá e Midá. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Esse é um provérbio escrito há quase 3.000 anos atrás por um sábio chamado Agur, um conselheiro do rei Salomão. Ele escreve isso basicamente para expressar a ganância do homem, a ganância do coração do homem que jamais se satisfaz. A sanguessuga, ela é um animal parasita que precisa de um hospedeiro. Ela possui algumas ventosas e ela se fixa nesse animal, suga o seu sangue de uma forma insaciável e constante, até às vezes multiplicar o seu tamanho por 500 vezes, de tanto que ela se fixa no hospedeiro. Então, usando essa linguagem, a observação de Agur, ele mostra que a ganância insaciável do ser humano é capaz de consumir os recursos de outros sem pensar a quem, apenas para se satisfazer de uma forma impiedosa, cruel, a ponto de dizer o sábio, e deu o nome a elas, Midá e Midá. A ideia seja que, assim como uma sanguessuga parece não ter outra finalidade senão sugar o sangue, o homem ganancioso parece servir apenas à sua concupiscência ambiciosa. O sábio ainda expande o seu raciocínio, citando ditos numéricos que fornecem 4 ilustrações. No versículo seguinte, ele diz que a sepultura, a madre estéril, a terra seca, não se farta de água e o fogo que nunca se diz basta. A sepultura sempre está aguardando mais corpos. O ventre da mulher estéril sempre está tentando conceber. A terra enriquecida sempre necessita de mais água e o fogo nunca se cansa de queimar tudo o que toca. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que a ganância não é apenas incentivada, mas quase que cultuada. Ser ganancioso parece que se torna sinal de força, de determinação. Ser ganancioso é um pré-requisito essencial para que você possua o sucesso. Inclusive, esse tipo de mentalidade mundana tem invadido as nossas igrejas. Quantas e quantas comunidades cristãs têm sido exploradas por homens gananciosos que não se fartam de negociar Jesus para se satisfazerem. E satisfazer principalmente a sua ambição, a sua ganância. Isso se dá pelo fato de que o coração ganancioso coloca o objeto de sua ambição no lugar que pertence somente a Deus. Por isso Deus enxerga a ganância como uma idolatria. Como diz a palavra do Senhor aos Efésios, no capítulo de número 5, onde ele diz: portanto, podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aos Colosenses, Paulo escreve: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impurezas, paixões, vontades mais e ganância, que também é idolatria. Então Deus, na sua palavra, chama a ganância de idolatria e haverá de julgar a idolatria, que são os devotos da riqueza. Há quase 3.000 anos, o sábio Agur escreve esse provérbio. E ele continua tão atual nos dias de hoje. Parece que foi escrito para essa época, para esse tempo. Então, que possamos a cada dia, nós, pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, fazer com que a nossa devoção a Deus esmague qualquer desejo caído para a idolatria. Pare e pense um pouquinho, querido. Se a sua ganância ela está sendo exacerbada a ponto de sugar o seu próximo, de sugar o seu subordinado, de sugar a sua esposa, de sugar o seu filho, porque você precisa
ter a sua sede saciada, não importa quem seja que esteja do seu lado, você o suga, porque você só pensa em me dá e me dá. E esse é um pecado a qual o Senhor julgará em Apocalipse 22, diz que aos idólatras não herdarão o reino dos céus. Portanto, a palavra do Senhor diz que aos gananciosos se torna idólatras. Idólatras dos seus sonhos, idólatras das suas ambições, não importa a quem, eu passo por cima mesmo, porque eu sou maior que todos. A ganância vai te levar para o inferno. A ganância está se tornando um ídolo na sua vida. Não importa o tempo, o amor ao dinheiro é acima de todas as coisas. O amor às coisas terrenas. O Senhor diz em sua palavra, não buscais as coisas ternas, mas sim as eternas, porque as ternas, as praga, a ferrugem consome. Portanto, não é pecado ser rico, mas é pecado desejar mais riqueza do que precisamos, e é reter aquele que devíamos dar.